Olá, que ótimo ter a companhia de todo mundo em mais uma análise por aqui. Hoje, a gente vai direto ao ponto e mergulhar fundo num conceito absolutamente fascinante do comportamento humano. A ideia de que a mente e o corpo estão ligados de um jeito inseparável. Explorando algumas chaves da programação neurolinguística, dá para perceber como as nossas interações físicas ditam não só como a gente se sente por dentro, mas também como a gente consegue criar conexões reais e profundas com quem está ao nosso redor. Diante de tanta teoria sobre comunicação por aí, surge aquela pergunta de ouro que instiga qualquer pessoa interessada no desenvolvimento humano. Qual é, de fato, a rota mais rápida para a verdadeira empatia? Ok, vamos mergulhar nisso. O material que estamos explorando hoje revela com muita empolgação que a resposta não está primariamente nas palavras que a gente escolhe. A grande sacada mora na estrutura da nossa própria biologia e da nossa postura. Parte 1. A fisiologia das emoções, a base interna do controle de estado. A premissa aqui é super simples, mas muito poderosa. A nossa fisiologia controla diretamente o nosso estado emocional através de um ciclo contínuo. É como se a mente e o corpo conversassem o tempo todo numa via de mão dupla. Para entender o peso disso na prática, vamos dar uma desacelerada e olhar para essa clássica tirinha do Peanuts com o genial Charlie Brown. É uma ilustração muito bem-humorada de um princípio psicológico super sério. Ele explica que para você conseguir tirar algum proveito de estar deprimido, é absolutamente obrigatório manter uma postura física específica, os ombros bem curvados e o olhar fixo para o chão. Essa tirinha mostra perfeitamente como olhar para baixo e curvar os ombros torna a depressão, no fundo, uma exigência física da qual o cérebro simplesmente não consegue fugir. Mude a postura, elimine a emoção. E a ciência por trás do comportamento concorda 100% com isso. A regra é clara: mudou a postura, a emoção associada simplesmente evapora. Quando a gente se levanta com a coluna reta, joga os ombros para trás e respira bem fundo, adivinha? Fica biologicamente impossível manter aquele estado triste de antes. O cérebro recebe uma enxurrada de sinais de vitalidade. O estado interno se transforma num piscar de olhos puramente porque o corpo mudou. Parte 2. Decifrando padrões mentais, reconhecendo filtros de processamento interno. Acontece que todo mundo processa o mundo e as experiências através de 3 filtros principais: o visual, o auditivo ou sinestésico. E a melhor parte é que as pessoas dão pistas físicas o tempo inteiro sobre como estão rodando essa engrenagem na mente, sem precisar falar uma única palavra. Um observador atento só precisa seguir passos muito claros para ler o estado de alguém. O primeiro passo é observar a direção dos movimentos dos olhos. O segundo é notar a localização e a profundidade da respiração. E o terceiro passo exige ouvir com muita atenção o tom, o ritmo e a ressonância da voz. Isso ilustra brilhantemente as diferenças práticas numa interação real. Olha só, pessoas acessando memórias no modo visual tendem a olhar para cima, respiram de forma mais rasa ali na parte alta do peito e falam num ritmo bem mais acelerado. Já o pessoal no modo auditivo mantém os olhos nivelados, respira de forma mais equilibrada pelo diafragma e tem uma voz super ressonante. Agora a galera no modo sinestésico, que está super conectada aos sentimentos, geralmente olha para baixo, respira fundo lá pela área do estômago e costuma falar de um jeito bem mais lento e grave. Ou seja, essas variações físicas expõem exatamente o funcionamento oculto da mente. Parte 3. O poder do espelhamento, a aplicação externa para uma conexão rápida. Fazer um espelhamento sutil da postura e dos padrões físicos de outra pessoa é a rota mais rápida para a construção de empatia ou rapport. É a ferramenta externa definitiva para criar alinhamento instantâneo. A diferença entre o sucesso e o fracasso nas relações está escancarada aqui nesta comparação. Na comunicação incongruente, rola um desconforto gigante. É aquela situação onde as palavras dizem uma coisa, mas a respiração e os ombros tensos da pessoa gritam exatamente o oposto, ligando um alerta vermelho de desconfiança na nossa mente inconsciente na hora. Em total contraste, a conexão congruente acontece através dessa harmonia fisiológica. Quando duas pessoas compartilham posturas e ritmos, o atrito simplesmente some e se constrói uma familiaridade e um rapport numa velocidade extraordinária. E na prática, como a gente faz isso? A fonte traz um checklist perfeito de coisas bem sutis que dá para observar e espelhar. Começa pelo grau de inclinação e a postura geral do corpo. Depois, repara no posicionamento das pernas e de onde os braços estão descansando. É super importante também tentar replicar a quantidade de tensão facial que está aparente. E a cereja do bolo, o elemento mestre absoluto, igualar o seu próprio ritmo respiratório ao do interlocutor. Quando a gente faz isso com atenção, o impacto na conversa é transformador, de verdade. Parte 4. A construção da empatia, sinalização neurológica através de movimento compartilhado.
Então, o ponto crucial é o seguinte: adotar a fisiologia de outra pessoa envia exatamente os mesmos sinais neurológicos ao cérebro, porque o simples ato de compartilhar a posição das pernas ou o ritmo da respiração gera uma confiança tão forte. A mecânica interna disso é fascinante. Quando você adota a exata fisiologia de quem está ali com você, o seu corpo começa a enviar os mesmos sinais neurológicos para o seu próprio cérebro. Ao duplicar aquele estado físico de fora, a gente está literalmente forçando a nossa biologia a simular o que a outra pessoa está sentindo. É a recriação física de um estado emocional puro. E para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada na força desse número. A eficácia dessa técnica é respaldada por estatísticas impressionantes do texto original. Em exercícios de observação super rigorosos, nota-se que 80 a 90% das vezes, 80 a 90% das vezes em que as pessoas espelham com precisão a postura de um parceiro desconhecido, elas relatam sentir exatamente a emoção correspondente, e de um jeito tão idêntico que frequentemente usam as mesmíssimas palavras para descrever a sensação. É um nível de sincronia arrebatador. Tem uma citação extraída da obra que acerta na mosca e resume de forma brilhante o impacto disso tudo. É quase como uma experiência psíquica, exceto que não há treinamento psíquico. Tudo o que fazemos é entregar aos nossos cérebros as exatas mesmas mensagens que a pessoa que estamos espelhando. Isso destaca a natureza quase mágica da nossa fisiologia. Não precisa ficar tentando adivinhar a emoção do outro, sabe? Basta assumir o molde físico da pessoa e o nosso corpo vai revelar o sentimento ali em tempo real. O que fica super claro com essa exploração toda é que as ferramentas para a gente entender verdadeiramente o próximo sempre estiveram sob o nosso controle direto através da postura. Com a prova de que esse alinhamento corporal constrói pontes neurais inquebráveis, eu deixo essa reflexão final para vocês pensarem. Como o mundo se transformaria se os indivíduos deixassem as barreiras verbais um pouquinho de lado e começassem a se sintonizar de forma ativa e física uns com os outros? É um recurso de transformação pessoal e social colossal. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a análise de hoje até o final e lembrem-se, a busca por entender as maravilhas do comportamento humano nunca para. Até a próxima!